Graça e paz, queridos irmãos. Chegamos no nosso 7º dia, mergulhando na presença de Deus, orando em consagração e comendo da palavra de Deus, debruçados no livro de Hebreus. Temos sido muito impactados com o livro de Hebreus, se tornando para nós uma carta atualíssima, sendo escrita em um contexto em que os judeus cristãos pensavam em abandonar a fé e voltar à tradição do judaísmo e das leis de Moisés. Eles não cresciam, não amadureciam, não avançavam na sua caminhada, presos às antigas tradições. Para os nossos dias atuais, como um chamado a viver o puro evangelho, sem invenções, sem modismos e tradições passadas. O capítulo 7 explica o sacerdócio de Cristo. Nosso ponto de concentração de hoje nos mostra que o autor de Hebreus identificou Jesus como sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, como já havia feito no capítulo 5 e no 6. Mas quem é Melquisedeque? Por que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em vez da ordem levítica? Nesse capítulo, o autor responde a ambas questões. Melquisedeque aparece na história bíblica durante apenas um curto período. Você pode conferir depois em Gênesis 14, 18 a 20. A Bíblia não registra o nascimento, morte, nem mesmo a genealogia de Melquisedeque. Ele até parece ser de natureza eterna, como o próprio Filho de Deus. O nome Melquisedeque sugere tanto como rei de Salém, rei de paz, como sacerdote do Deus Altíssimo. O autor então deseja demonstrar a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o de Arão, e assim ele afirma a superioridade de Melquisedeque sobre Levi. Ele faz em parte observando que Melquisedeque abençoou Abraão, quando diz o menor é abençoado pelo maior, e que Abraão, que tinha as promessas, pagou o dízimo a Melquisedeque. No sentido figurado, Levi, descendente de Abraão, também pagou o dízimo a Melquisedeque através de Abraão. Mas por que uma outra ordem de sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, era necessária? A resposta é que o sacerdócio levítico não era adequado, conforme nos apontou nos versículos 11 e 27. Nem a Jesus era permitido ser sacerdote, segundo a ordem de Levi. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. A lei de Moisés nada dizia sobre homens de Judá se tornarem sacerdotes, e assim isso era então proibido. O homem não deve ir além do que Deus autorizou. Para que Jesus fosse um sacerdote, o sacerdócio tinha que ser mudado. Desde que o sacerdócio e lei de Moisés estavam intimamente ligados, se o sacerdócio fosse mudado, então a lei precisava ser mudada. Aqueles que querem viver sobre a lei de Moisés hoje em dia desligam-se do sacerdócio de Jesus, porque ele não pode ser sacerdote sobre essa lei. O sacerdócio de Jesus é então uma garantia de que uma outra lei, uma nova aliança melhor do que essa foi estabelecida. Porque alguém haveria de querer voltar à velha lei e ao sacerdócio levítico? Jesus é um sumo sacerdote superior. Ele foi feito sacerdote pelo poder de uma vida infindável e não através de um mandato carnal que é a lei de Moisés. Diferente dos sacerdotes levíticos que eram incapazes de continuar a servir por causa da morte, Jesus vive para sempre para fazer intercessão por nós. Jesus foi feito sacerdote através do imutável juramento de Deus. Os sacerdotes levíticos eram fracos, porque pecavam, assim como os homens pelos quais eles faziam intercessão. Jesus, contudo, é santo, imaculado e separado dos pecadores. Ele não tem que fazer oferenda por si mesmo, como os sacerdotes levíticos tinham que fazer. De muitas maneiras, Jesus é verdadeiramente o sumo sacerdote superior a todos. Mas em que ponto tudo isso é interessante para nós? De que revelação podemos beber nesse dia? Os sumos sacerdotes eram escolhidos para apresentar a oferta pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. São os nossos pecados que nos separam de Deus. Um animal, um cordeiro, era imolado e o seu sangue aspergido como propiciação pelos pecados. Em Hebreus 9, nós vamos ver que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Esse ritual era preparado e não poderia ser de qualquer jeito. O sacerdote, para entrar no lugar santo dos santos, dentro do tabernáculo, tinha que cumprir vários requisitos e passos para se apresentar diante do altar do Senhor.
Havia um véu que separava o lugar santo, uma espécie de antessala, e o lugar santo dos santos. O local tinha que estar repleto de fumaça ao ponto do sacerdote ter visibilidade zero, necessitando tatear para se locomover. Um detalhe é que o sacerdote entrava no lugar santos dos santos, lugar exclusivíssimo, com uma corda amarrada em suas pernas e um sino em outra. Se o sino parasse de fazer barulho, era sinal que o sacerdote tinha caído morto. E ninguém poderia entrar para retirá-lo. Se entrasse no lugar santo dos santos, também morreria. Este é o sacerdócio levítico, feito por homens pecadores que se apresentavam diante de Deus por outros pecadores. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, sem pecado, foi apresentado como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio levítico. A Bíblia relata que quando Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou de alto a baixo. Por que foi de alto a baixo e não de baixo para cima? Porque foi rasgado por quem está por cima. A oferta pelos nossos pecados definitivamente foi aceita. O sumo sacerdote se ofereceu como Cordeiro de Deus, sem manchas, sem pecado, para tirar o pecado do mundo. Para a oferta ser entregue a Deus, era necessário um sumo sacerdote. E Jesus foi este sumo sacerdote, não de uma genealogia humana, mas de uma genealogia divina, segundo a ordem de Melquisedeque. Nosso sumo sacerdote não adentrou no tabernáculo terreno para oferecer o sacrifício, mas adentrou no tabernáculo divino, na presença verdadeira do Deus Pai, ofereceu-se como oferta pelos nossos pecados. Precisamos aqui relembrar o que diz Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A base de nossa fé é em Cristo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado aqui em questão é a falta de fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Os versículos 25 e 26 ratificam tudo isso quando diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia! Olhe para Cristo. Não tire o foco dele, não tire o coração dele. Você é livre, seus pecados foram perdoados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Viva em novidade de vida, viva naquele que pode nos encher da verdadeira alegria, da verdadeira paz, aquele que nos liga ao Pai, ao ponto de sermos chamados por ele de filhos de Deus, justificados por ele, para ele, a glória dele para sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha um dia de muita comunhão com Ele, um excelente dia. Nos vemos aqui amanhã, direto e reto, se Deus nos permitir.